Olá, meu irmão, olá, minha irmã, você que nos acompanha pelas redes sociais do nosso seminário. Está entrando no ar mais uma edição do Seminário em Sintonia, trazendo a nossa rotina, a vida na nossa casa de formação mais perto de você e trazendo você para dentro do coração da nossa diocese. Nessa edição do Seminário em Sintonia, você vai conhecer um pouco do processo formativo aqui no nosso Seminário Diocesano Santo Oscar Romero. Conhecer um pouco da nossa rotina, nossos estudos, tudo aquilo que acontece aqui na nossa casa. Uma das dimensões mais importantes da formação dos nossos seminaristas é a dimensão acadêmica. Cada jovem, no processo de formação para o sacerdócio, é chamado a cursar duas faculdades, a filosofia e a teologia. O nosso irmão Diácono Myron vai explicar um pouquinho para você agora como se dá esse processo de formação acadêmica. Ao longo das etapas formativas que nos são propostas enquanto seminaristas até o ministério ordenado, a primeira coisa que a Igreja pede daqueles que se dispõem, então, a seguir o caminho do Senhor e a fazer um processo de discernimento no seminário é o período da filosofia. O seminarista, então, passa a cursar esta faculdade não somente pelo âmbito intelectual, mas a fim de que esta faculdade de filosofia possa prepará-lo para aquilo que há de vir, a teologia, que já é a segunda etapa. Então, nesse primeiro momento, ele alarga um pouco o pensamento, conhecendo os diversos pensadores, suas teorias e relacionando toda a filosofia antiga, medieval, moderna e pós-moderna com os desafios do mundo de hoje. Após então ter percorrido este período da filosofia, que geralmente são de 2 a 3 anos, e de forma particular na nossa diocese, 3 anos, que é cursada na Universidade Católica de Petrópolis, então o seminarista passa a ingressar no curso de teologia. E aí, durante 3 anos e meio, ele pode, com toda a base que recebeu da filosofia, então cursar a faculdade de teologia, que inclusive precisará de alguns conceitos, recorrer à faculdade de filosofia, ou seja, tudo aquilo que ele aprendeu será base, será arcabouço para desenvolver na faculdade de teologia. Durante a teologia, então, acaba que se estuda um pouco mais realidades mais próximas à vida ministerial. Então, os sacramentos, as leis da igreja, a Sagrada Escritura, dentre outros temas importantes e concernentes à vida do seminarista e ao futuro ministério que ele irá desempenhar. Então, durante todo esse processo, sendo 3 anos no período da filosofia e depois 3 anos e meio no período da teologia, aí nós já temos 6 anos e meio de formação, contando então essas duas etapas, filosofia e teologia. Além da formação acadêmica, cada seminarista, futuro padre, é chamado a crescer sempre na intimidade com o Senhor. Por isso, na nossa rotina, aqui no seminário, também estão contemplados diversos momentos de oração e espiritualidade, como a Santa Missa diariamente, a oração da liturgia das horas com as laudes pela manhã, as vésperas no final da tarde e as completas já um pouco antes de repousar. Também a adoração ao Santíssimo Sacramento semanalmente, a oração do Santo Terço, enfim, todos esses momentos que ajudam o jovem que quer estar no processo de formação a crescer na amizade com o seu Senhor. Mas se você pensa que a vida aqui no seminário só se faz de estudo e oração, não, não. Nós somos uma grande família que vive junto, que cresce no ser comunidade. Então nós também temos momentos de tarefas comuns para cuidar desse que é um patrimônio de todos nós e momentos lúdicos de diversão, onde o nosso entrosamento sempre vai crescendo juntamente com a nossa amizade e fraternidade.
Muito bem, essa é a família Santo Oscar Romero. E como em toda família, também os momentos de festa são razão de alegria para todos. No mês de outubro, nós tivemos no dia 24 o ministério de dois irmãos da nossa casa. Seminaristas Lucas Kraus e Lucas José receberam o ministério de leitores da igreja. Dia 20 de novembro, também mais um irmão, seminarista Diego Oliveira, receberá o ministério de acólito. Mas você que está aí me assistindo, sabe o que são esses ministérios? Por que eles existem? Convido mais uma vez o diácono Myron para explicar para nós qual é a função do leitor, do acólito e por que esses ministérios estão na caminhada formativa dos seminaristas. Então, além das faculdades de filosofia e teologia, isso mais no âmbito intelectual, ao longo do processo formativo também a igreja vai aos poucos confirmando a vocação e o chamado do vocacionado durante todo o processo formativo. Então, no período da teologia, de forma mais específica, o candidato vai aos poucos galgando alguns passos, sendo o primeiro deles, geralmente no primeiro ano de teologia, a admissão às ordens sacras. A igreja, então, pela caminhada feita até aqui, do propedêutico, da filosofia, chegando no primeiro ano de teologia, o candidato, então, é atestado pela igreja como uma vocação autêntica e impulsionado a continuar os seus estudos até o fim da teologia, recebendo assim um rito próprio de admissão às ordens sacras. Chegando no segundo ano de teologia, o candidato então é aprovado, se assim a igreja achar, se assim a igreja discernir como um passo maduro e importante, ao ministério de leitor. Ou seja, é instituído o ministro da igreja a fim de que ele possa proclamar as leituras litúrgicas nas assembleias litúrgicas, como também ensinar os catequizandos, exortar aos fiéis com a palavra de Deus, ao mesmo tempo que, ao longo da sua caminhada, deixando-se interpelar e questionar pela própria palavra de Deus, anunciando e testemunhando a palavra do Senhor com a voz e com a vida. E depois, no terceiro ano de teologia, o seminarista, então, galga mais um passo pelo ministério de acólito. Ele, então, agora, já sendo admitido às ordens sacras, já tendo aproximado-se da palavra do Senhor, é chamado para mais perto do altar, então ajudando o diácono e o sacerdote no serviço ao altar. E no quarto ano de teologia, tendo terminado seus estudos, tendo terminado todo esse período, este âmbito intelectual, se assim a igreja desejar sem mérito nenhum de nossa parte, o candidato então é chamado às ordens, isto é, ao diaconato e, consequentemente, ao presbiterato. Bom, tudo que é bom dura pouco. E assim nós vamos chegando ao final dessa edição do Seminário em Sintonia. Muito obrigado a você que acompanhou, que entrou um pouquinho na nossa rotina, conheceu o nosso seminário mais de perto. Nós nos vemos na próxima edição do Seminário em Sintonia e até lá eu convido você a curtir, comentar, compartilhar, divulgar as redes sociais do nosso seminário. Um abraço do tamanho do coração da nossa diocese.